Olá, é, hoje a gente vai falar sobre jogabilidade, né? Então, basicamente, tem duas coisas que são bem importantes quando a gente vai trabalhar com jogos e com desenvolvimento de jogos, sobretudo. Uma delas é como é que tecnicamente a gente desenvolve um jogo, né? E para isso a gente usa normalmente as game engines, que facilitam bastante a programação, né? Então a gente já viu anteriormente que tem uma porção de game engines que estão disponíveis e a gente pode usar elas e assim muitas vezes não precisa nem programar, né? Então várias game engines permitem a criação de jogos de uma forma interativa. Mas a gente sabe ainda que um bom jogo não depende só da gente conseguir tecnicamente desenvolver ele, né? Precisa que ele seja interessante e que as pessoas tenham vontade de jogar, né? Então, como tudo que envolve a indústria criativa, né? ah, a mídia, existe a parte técnica da mídia e existe a parte artística, né? Então, assim, as pessoas gostam de ler, mas não é todos os livros que são bons, né? Quem gosta de ler não gosta de ler todos os livros. As pessoas gostam de cinema, não é todo filme que é um filme bom. As pessoas gostam de música, mas não é toda música que é um sucesso. Então, a pergunta que fica aqui quando a gente vai trabalhar com o desenvolvimento de jogos é como é que eu faço um jogo que atrai as pessoas, que elas tenham vontade de jogar sem parar? E naturalmente a resposta é difícil, né? Se a gente soubesse, tivesse uma cartilha, uma receita de bolo, todos os jogos seriam ótimos, né? E eles não são. Então, o ponto que a gente coloca aqui, né? A gente já falou numa aula anterior, né? Sobre como é que as pessoas, por que elas ficam viciadas em jogos. Entendemos então que tem os perfis de jogador, né? Cada um é diferente, que cada perfil acaba preferindo como desafio no jogo. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? A gente vai falar sobre as expectativas do jogador, né? Então vamos falar um pouco sobre game design, tá? Que é esse tópico aí que nos ajuda a definir quais são os elementos que eu preciso incluir num jogo para que ele se torne atrativo para o jogador. Então, o nosso tema é esse, né? Quais são, primeiramente, as expectativas do jogador? Ou seja, o que que um jogador ele está esperando, né, quando ele começa a jogar. Bom, então a gente tem aqui uma questão primeira que eu queria levantar que é interessante, né? É que normalmente, né, cada desenvolvedor de games, em algum momento desse processo aí de ele se tornar um desenvolvedor, ele vive uma transição, né, de um fã por um profissional. Então, raramente alguém que desenvolve jogos ou que trabalha com jogos não gosta de jogar, né? Então, normalmente as pessoas né, gostam de jogar e aí por isso elas se envolvem com o desenvolvimento do jogo. Não que isso seja uma regra, né? Tipo, conhece gente aí que trabalha com jogos e que não necessariamente joga. Mas tem uma lição importante aqui que a gente precisa aprender, né? Nesse processo aí, né, de se transformar de um fã para um profissional. E a lição que a gente deve levar é que quem tem que se divertir é o jogador, e não o designer, nem o programador, né, nem o computador, então não se diverte, mas nem ele, né. Então acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração aqui, né. Quando a gente desenvolve um jogo, quando a gente projeta um jogo, a gente tem que estar sempre pensando em um usuário, né? Então, assim, o que a gente diz aí brincando, né, é que se sempre o desenvolvedor, se o designer vai ser sempre alguém que gosta de jogar, não vai existir jogo para menininha de 5 anos, né? Porque nenhuma delas sabe ser desenvolvedora e naturalmente, né, nem, o perfil dos desenvolvedores hoje não é de alguém que gosta de jogar um jogo compatível com uma menina de 5 anos, com um menino de 3, né? Então, com um idoso de 80. E todos esses são jogadores finalmente. A gente também já viu que são.
Então, a pergunta que surge aqui quando a gente vive essa transição, quando a gente deixa de ser a parte interessada e passa a ser aquela parte que está tentando descobrir o nicho, o que que o meu público-alvo ele quer, né? Então, para quem eu vou desenvolver o jogo? Então, a pergunta que a gente tem que tentar responder é qual é a experiência que é esperada do usuário, né? Então, o que que a gente quer que o usuário viva ou o que que o nosso usuário ele espera, né? O que que o jogador ele está esperando aqui. Então, basicamente, a gente não espera encontrar um jogo que vai satisfazer todo mundo, tá? Acho que esse é o nosso essa primeira premissa aí, né? A gente tem que focar na jogabilidade, naturalmente, e tem que focar em um público-alvo específico. Então, quando a gente fala aqui em jogabilidade, né, jogabilidade é um termo que vem lá do gameplay, né? Então, nas aulas de interação no computador, a gente fala de usabilidade, fala de acessibilidade, né? Então, que são aquelas coisas que provocam reação nos humanos, que a gente está falando de jogabilidade, que é um termo irmão desses outros que eu mencionei agora. Então, o que que significa, né? Jogabilidade vem do inglês, né? O gameplay ou ainda playability. A gente traduziu aí para jogabilidade, é um termo bom, né? E a gente diz que, na verdade, a jogabilidade é um termo que vem da indústria de jogos eletrônicos, né? E ele inclui o que que a gente inclui na jogabilidade são as experiências do jogador, né? Durante o tempo em que ele está interagindo com sistemas de um jogo, né? Sobretudo jogos formais, né? E a jogabilidade ela acaba descrevendo a facilidade na qual o jogo pode ser jogado, a quantidade de vezes que ele pode ser completado, ou ainda a duração de um jogo, né? Então, basicamente, quando a gente busca um jogo com aumentar a jogabilidade do nosso jogo, a gente está buscando melhorar a experiência do nosso jogador, né? Que num nível mais acima, quando a gente fala em interação humano computador, é que a gente chama de UX, né? Ou ainda a experiência do usuário, que a gente está falando em jogabilidade, que é a experiência do jogador. Então, né, o que a gente precisa levar em consideração é que tem vários fatores comuns que a gente pode levar em conta quando vai criar e avaliar a jogabilidade. Então, eu falei aqui, né, que a quantidade de vezes que um jogo é completado, né, que o jogador chega no final dele, a duração do jogo, né, facilidade de jogar. Então, esses todos são critérios aí de jogabilidade comuns a todos os jogos. Mas basicamente, né, o que a gente espera, né, imagina, é que nenhum jogo vai ter. A gente tem aqui uma lista de 16 expectativas comuns, são as coisas que a gente espera de um jogo, estão divididas em três categorias, e ainda que a gente tenha 16 expectativas diferentes, nenhum game de fato vai ter 100%, né, vai atingir 100% dessas expectativas. Então, aqui ao lado, né, a gente consegue enxergar essa lista e basicamente as expectativas do jogador elas estão divididas em três categorias, né, que é a questão da imersão no jogo, a questão da interatividade e a questão dos desafios, né, que um jogador espera encontrar. Então aqui tem cinco expectativas diferentes que têm a ver com imersão, tem outras três que têm a ver com interatividade e outras três, seis, sete, oito que têm a ver com desafios. E eu não vou citar elas uma a uma agora, porque a partir de agora, nós vamos, né, na aula de hoje, explorar cada uma delas para tentar entender do que se trata, né? Mas a gente entendendo quais são as expectativas do jogador, isso facilita, né? Isso ajuda a gente a escolher os elementos que a gente quer colocar no nosso jogo e ajuda a aumentar, né, a nossa jogabilidade. Então vamos lá. Então, dentro dessas expectativas do jogador, a primeira expectativa, né, o primeiro conjunto de expectativas tem a ver com a imersão. Então a gente diz que no nível mais básico, né, o jogador ele espera
experiência cativante, né? Quando a gente vai jogar, seja o que for, seja jogar um jogo eletrônico, seja jogar dominó, seja jogar canastra, xadrez, né? O que em geral a gente busca nesse momento é esquecer o mundo ao redor, né? Então, esse é o nosso objetivo. E isso não tem mal nenhum, ao contrário, né? A gente poder esquecer o nosso dia a dia, né, por alguns momentos é sempre uma atividade compensadora, né? Então, acho que faz parte aí da distração, faz parte de manter uma boa saúde mental. Então, isso é o que a gente busca. Então, nesse ponto, a gente está buscando a imersão, né? E essa experiência, né, então, que num jogo ela sempre é interativa, né, é uma experiência que pode ser emocionalmente intensa, né? Então, e esse é um dos atrativos dos jogos, né? O jogador ele se envolve emocionalmente ali. Isso acontece, por exemplo, nos esportes, né? Da mesma forma que nos jogos, nos esportes também é. Quer dizer, a gente quer ganhar, a gente precisa encontrar maneira, precisa encontrar saídas, né? Funciona para jogar vôlei, para jogar futebol, para jogar, né? O que quer que seja. E essa é uma das razões, né? Essa coisa do envolvimento e da interatividade e da emoção que se busca ali, né? É uma das razões pelas quais as pessoas buscam jogos como uma forma de se distrair, em detrimento de outras formas de entretenimento que são mais passivas, né? E aqui a gente pode botar os livros e os filmes, por exemplo, né? Onde a gente se envolve emocionalmente, mas não se envolve fisicamente. Então vamos lá, quais são os elementos aí que a gente vai considerar, né, para garantir essa sensação de imersão que é tão boa, né, de a gente ter uma sensação de estar num lugar onde a gente não está de fato, né? Então, a primeira expectativa aqui do usuário é atingir o escapismo, né? Então, o que que é escapismo? É a gente fugir do cotidiano, né? Então, isso pode se dar através de criação da vivência de situações extraordinárias como que a gente não viveria na nossa vida normal, como por exemplo o que o Skyrim nos oferece, né? Então, Skyrim é um jogo que teve sucesso enorme aí logo em seguida que foi lançado, né? Que acontece num mundo gigantesco, se manifesta de várias maneiras, né? Cada pessoa escolhe a maneira como pode jogar, e tem então uma série de situações pouco realistas no nosso mundo. Outra forma de eu escapar da minha realidade, né, é vivendo uma vida cotidiana, mas que não é a minha. Então a gente vê que vai viver a vida cotidiana do outro, né? E aí, um exemplo é Farmville. Então, muita gente jogou Farmville, um jogo bobo, fácil, de rede social, né? Mas era isso. Então, vivi a vida de um. Ainda existe, né? Tem gente que joga. Vivi a vida de um fazendeiro, onde eu vou plantar, fazer plantação, depois eu vou colher, depois eu vou tratar os bichinhos. Essa é a dinâmica do Farmville, que é uma vida que não pertence a nós. Ou ainda a gente tem aquela questão de ter protagonismo em coisas que a gente já gosta, né? Então, um exemplo clássico disso são os jogos de futebol, né? O FIFA, que é hiperrealista, né? Existe um número enorme de gente que gosta de jogar futebol, que gosta de assistir futebol, de acompanhar futebol, mas não necessariamente joga em alto desempenho. Aliás, 90, mais de 99% da população de quem gosta de futebol não joga em alto desempenho. E aí o FIFA oferece essa oportunidade, né, de a gente agora deixar de ser um espectador e ser um jogador de alto desempenho. Então a gente vê aqui três formas diferentes de a gente fugir do cotidiano, cada uma por um caminho completamente diferente. Todos esses tipos de jogos aí levam ao escapismo. A segunda expectativa, né, do jogador na hora da imersão é viver em um mundo que é credível, né? Então, para um jogo funcionar, o jogador ele tem que acreditar no universo onde ele está vivendo. Ou seja, tem que existir lá na saída um contrato entre o desenvolvedor e o jogador.
né? Então, a gente, nesse processo, significa que, como designer, eu nunca posso quebrar a fantasia, né? Então, eu não preciso que o mundo onde eu estou vivenciando as minhas experiências no jogo, eu não preciso que ele seja um mundo que exista. Eu posso viver num espaço, eu posso viver em um mundo sem gravidade, eu posso ter superpoderes, tudo isso eu posso, mas esse contrato não pode se quebrar. Então, eu não posso ter falhas no jogo que me levem a desacreditar que aquilo ali é possível, né? Então é uma quebra de confiança, né, que acaba acontecendo quando o jogo ah, muda as regras no meio. E aí vem a terceira expectativa, né, que é muito parecida com a segunda, né, com ter dos mundos credíveis, que é a gente ter regras consistentes, né? Então, o mundo, de novo, ele pode ser um mundo fantástico, ele pode ser um mundo inexistente, mas ele tem que ser consistente, né? Eu preciso, como jogador, conhecer os limites desse mundo e entender como ele funciona, né? Então, para isso, isso significa, eu preciso ter consistência de regras, eu preciso ter consistência dos controles que eu vou usar, das interações. A mesma ação tem que ter sempre o mesmo resultado. O que não quer dizer que eu não posso ter surpresa. O jogo pode ter surpresa. O que não pode ter surpresa são as regras. E todo mundo que joga, seja o que for, seja jogar pontinho, canastra, né, ou um jogo de computador, sabe como é quando as regras mudam, né? Então, quando criança, todo mundo faz isso, né? O dono do jogo inventa uma regra e diz, ah, não, mas não é assim, isso não vale, tu não pode bater desse jeito. E é sempre quando dá as brigas, né? É, e aí sempre dá briga, acaba o jogo. Em jogos eletrônicos, isso acontece da mesma forma. A gente joga, gosta, até que percebe alguma inconsistência, eu não fiquei na posição que eu queria, eu ganhei uma vida, essa vida não apareceu, eu fiz um monte de ponto e não somou. E isso são coisas que desacreditam e desgostam o usuário. Quando a gente se depara com esse tipo de quebra de regra aí, ou bug, perco posições no ranking sem saber por quê, esses são os momentos em que a gente desiste de um jogo, né? Então, muitíssimo importante, fundamental que as regras sejam sempre consistentes, né, e que funcionem da mesma forma. Não posso, como designer, não posso, como desenvolvedor, deixar bug que permita esse tipo de erro, e eu não posso, como designer, mudar a regra no meio do jogo. Bom, outra questão, né, no que remete à imersão é que soluções razoáveis funcionam, né? Então, o meu mundo ele precisa fazer sentido, certo? Então, eu não posso, eu tenho que evitar inconsistências de lógica, né? Então, é claro, eu estou no mundo digital, eu posso criar a regra que eu quiser, sou sempre livre, né? Mas eu preciso ter cuidado com soluções forçadas, né? Onde uma opção razoável ela existe, mas não é possível de ser atingida no jogo, né? Então, assim, o usuário ele tende, né, o jogador ele tende a pensar e a traçar suas estratégias em função de coisas que ele compreende, né? Seja do mundo real dele, seja do jogo. E eu não posso forçar a barra demais é, lá no meu jogo. Então, isso é delicado da gente definir, né, como vai fazer isso, mas é importante sempre pensar na hora de fazer o design é, em que as soluções elas têm que fazer sentido. A quinta experiência, né? Então, o jogo ele é uma experiência emocional, né? Então, oferecer experiências emocionais acaba, né, engajando também, gerando essa imersão que a gente tanto busca, né? Então, quanto maior for a emoção, maior vai ser a imersão também, né? Então, mesmo jogos bem simples podem fazer o jogador sentir essas emoções, né? Então, quer dizer, eu quero ganhar em geral, eu estou me sentindo ali, né? Então, tem mais de uma forma de fazer isso. Uma dessas formas é considerar a adrenalina, né? Então, jogos que exigem precisão, uma reação rápida. Então, a adrenalina é um dos jeitos da gente gerar essa experiência emocional. A outra são as conquistas.
né? Então, games multiplayer são um bom exemplo de conquista, né? Onde eu estou vendo o meu inimigo, ou tenho um grupo que são amigos, né? Então fazem parte do meu time, e aí a gente tem essa questão de conquista envolvida. A outra questão é trabalhar com emoções mais fortes, né? Então, essas emoções elas têm sido consideradas em vários jogos, né? Então, jogos que nos geram a sensação de preocupação, jogos de terror, né? Tem vários jogos que são em cenários escuros, né? Então, que gera medo, que gera tristeza, outros que geram alegria, fatalidades, né? Então, o que mais tem hoje em dia são jogos de zumbis, né? Admiração, pensamento. Então, são coisas que as pessoas buscam nos jogos. A gente vê cada vez mais isso acontecendo, né? Então, mesmo o xadrez, né? Então, o ato do quando a gente ganha um jogo de xadrez, tem aquele ato de derrubar o rei, né? E aí vira a peça. Então, vê assim que várias das coisas que a gente busca hoje para os jogos eletrônicos, a gente já observa também nos jogos tradicionais. Um outro elemento bem importante quando a gente trabalha com jogos e com a expectativa do usuário tem relação com a interatividade, né? Então a gente falou da imersão e agora a gente vai falar da interatividade. Então, como eu já tinha mencionado, né, de todas as mídias de entretenimento que a gente tem disponíveis, o jogo é o que deixa o espectador influenciar o resultado, né? E isso é super interessante. Ou seja, enquanto filmes e livros nos geram uma interação no nível psicológico, né? Então, sobretudo tem a ver com a imersão que a gente já falou, os games nos permitem essa interação psicológica, mas também uma interação no nível físico, né? Então, existe um comando que a gente dá e um resultado que advém desse comando que deveria advir, né? Então, dos pontos importantes aqui da gente levar em consideração nos jogos é considerar que o jogador, ele que sempre quer agir e ele não quer assistir, né? Então, o jogo deve ser o mais interativo possível, sempre lembrando que o jogador tem que controlar as ações do personagem dele. E aí, as ações que ele fazem alguma diferença. Então, a gente tem que ter a sensação de estar interagindo e de estar de verdade alterando coisas naquele nosso mundo virtual. Ou seja, dentro desse princípio, né, que o jogador ele quer agir e não assistir, então a gente tem que deixar ele o mínimo possível no papel do espectador. Tem muitos jogos que tem aquelas cutscenes, né, não interativas, então assim, eu termino uma fase, aí o jogo passa um filmezinho e tal, né? Então, esses filmes são legais de assistir a primeira vez, às vezes nem tão legais nem a primeira vez, né? Porque de fato é isso que eu acabei de dizer. O jogador quer estar jogando, a gente não quer ficar assistindo o que está acontecendo, a gente quer jogar, né? Ou seja, o máximo de tempo possível tem que deixar o jogador no papel de protagonista do que está acontecendo. Sétimo ponto aqui. O jogo é para ser uma experiência dinâmica. Então, essa é a ideia. Mesmo quando uma pessoa joga sozinha, ela quer uma experiência que é dinâmica, né? O ser humano busca interação, né? A pessoa quer interação. Se falta, né, se o jogo tem interação social, isso é ótimo. É, se não, né, tem que aparecer alguma outra coisa no game em forma de um mundo virtual que seja rico, que a gente possa, como jogador, explorar, encontrar objetos, encontrar elementos. Então essa é a ideia, né? Garantir sempre essa questão de uma experiência que deve ser dinâmica. O oitavo ponto aqui tem a mesma tem relação com o que eu acabei de falar, né? Ou seja, oferecer uma experiência social, né? Os seres humanos, né, são sociais, a gente é social. Quando a gente faz lá uma pesquisa e tenta pensar, né, e pergunta para os amigos, tu que gosta de jogar, por que que tu parou de jogar determinado jogo?
invariavelmente, né, assim, muitas vezes, o que que a gente ouve é isso: "Ah, não, eu parei porque meus amigos pararam. Ah, a gente jogava multiplayer, daí todo mundo desistiu, eu desisti também". Então é isso, a gente é social, então a gente gosta disso, né. Os jogos eles começam como atividade social. Jogo de tabuleiro, a gente começa desde cedo na vida, né? Jogar, praticar esportes, os esportes coletivos, né? Jogar jogo de tabuleiro, jogar jogo de cartas, né? Sempre com uma outra pessoa. Então é uma forma de socializar. Então, nos dias de hoje, a expectativa é que a maioria dos jogos vai sempre ter um aspecto social, onde eu posso jogar com outros, e esse acaba sendo um elemento bem importante quando a gente considera desenvolver o jogo, né? De que maneira eu vou permitir que o meu jogador socialize. Bom, e aí agora a gente passa, né, para a terceiro conjunto de expectativas que um jogador tem quando ele vai jogar, que são os desafios. Então, de fato, quando a gente joga, a maioria de nós espera enfrentar desafios na hora de jogar um game, né? É isso que a gente quer. A gente quer se desafiar, né? Ou mentalmente, tem um monte de gente que gosta de jogo de quebra-cabeça, né? Os puzzles, que tem que responder desafios, que tem que descobrir alguma coisa. Outras pessoas gostam de jogos físicos, onde tem que pular de uma plataforma para outra, correr, né, pegar elementos, acertar num alvo. Então, esses são desafios que eu tenho que performar da melhor maneira possível. Isso traz um prazer, assim, né? Quando eu consigo dar aquele salto perfeito, estar na velocidade perfeita, me abaixar na hora certa. Nossa, é um resultado ótimo para o jogador. E a gente tem combinações, isso aí, né? Jogos de estratégia em tempo real é um clássico, onde eu tenho desafios físicos misturados com desafios mentais. Mas os desafios, né, no jogo, eles, apesar de muitas vezes eles terem a parte central do jogo, eles não precisam ser explícitos, né? Às vezes a gente pode deixar o jogador escolher o desafio dele. Então, um exemplo que eu gosto são esses jogos de construção, né, de vida, como é, The Sims é um exemplo, né? O próprio Farmville, que a gente falou anteriormente, acaba sendo um exemplo. Então, é um mundo que é rico. Eu não tenho necessariamente um objetivo. O meu objetivo é encarnar um personagem e viver. E aí eu preciso desenvolver esse meu personagem em diversos sentidos diferentes. Eu vou desenvolver ele profissionalmente, eu vou desenvolver ele socialmente, financeiramente, né? Então, ajudar ele a criar uma família, morar numa casa melhor, né? Então, esses são desafios desse tipo de jogo. E aí, cada jogador vai escolher o que ele quer, né? Então, ele tem essa liberdade de criar os seus próprios desafios. Essa é uma estratégia bem interessante, né, nesse quesito dos desafios aí. Mas tem outros, né? Então, ainda que eles possam ser indiretos, eles podem ser diretos também. Então, oferecer competições em tempo real, aí multiplayer, ou ainda o clássico de todos, né? Que são competições assíncronas, onde existem rankings. Então, eu não jogo com outra pessoa ao mesmo tempo, mas eu sei quem mais está jogando, e aí eu comparo o meu desempenho com o desempenho dessas pessoas. Então, assim, a gente vê nesses jogos online que a gente tem atualmente, né, que um dos grandíssimos problemas são os jogadores que roubam, né? Então, eles usam os cheat codes lá, manipulam os jogos para conseguir ter scores muitíssimo superiores. E a gente, quando vai ler, né, sobre o que as pessoas comentam nos jogos, a gente vê muita gente indignada com isso. Não, porque o outro jogador tá roubando, como é que ele consegue essa pontuação toda nesse tempo? É impossível, tô jogando aqui há 3 minutos, recém saiu essa fase e ele já tá com toda essa pontuação, isso não pode. E isso só demonstra, né, o tanto que essa questão da competição ela é importante, né? Porque eu poderia pensar, eu não conheço ninguém mesmo, eu estou aqui na minha casa quieta, sentada jogando, pouco importa o desempenho dos outros, importa o meu prazer jogando. Mas isso não é verdade, e importa sim. Então a gente está sempre ligado
em como estão os outros, e a gente está sempre se comparando com os outros, né? Então, essa é uma das fontes de prazer que um jogo nos traz, né? Esse desafio de ser melhor que os outros. Bom, o outro elemento importante é oferecer desafios constantes, né? Então, cada vez que a gente supera um desafio, a gente tem um prazer psicológico, né? Então, por isso, o sucesso de um jogo muitas vezes depende de eu estar sempre oferecendo desafio, né? Então, e quando eu estou sempre oferecendo desafio, eu estou mantendo o meu usuário nesse estado constante aí de prazer, né? Onde eu estou sempre ganhando, então, sei lá, se eu estou matando inimigo, matando nave, o que eu estou fazendo, né? Então, Pac-Man, eu estou comendo moedinha, não interessa, eu sempre tenho um desafio. Além de ter desafios constantes, a gente também pode considerar ter desafios crescentes. Ou seja, à medida que a gente vai jogando, né, a gente vai aprendendo sobre o jogo, né? E o jogador ele gasta tempo, né, para superar um desafio e depois para ele dominar o desafio, né? E depois que ele chega nesse ponto que ele dominou, né, então não tem mais dificuldade. E não tendo mais dificuldade, se torna tedioso. E uma das coisas mais difíceis, né, num jogo é a gente achar o ponto ideal, né, onde eu vou ter que garantir que não vai ser tão fácil o jogo para que o usuário, né, se mantenha interessado, ou seja, os desafios eles têm que ser crescentes, mas não pode ser tão difícil que ele desista, né? Então eu tenho que ter sempre o jogador mantendo o seu prazer ali, né? Então tendo sempre é, que combinar coisas que ele já aprendeu no jogo para superar desafios, e os desafios têm que ser cada vez mais difíceis, mas não tão difíceis que sejam difíceis de atingir. E aí vem o 11º ponto, né, que faz parte do jogo, que é falhar e aprender. Se o jogador nunca falha, né, o jogo vai aumentando a dificuldade bem devagar, não tem graça, né? Então o obstáculo acaba não sendo um desafio de verdade, porque ele está aprendendo numa velocidade baixa demais, talvez. Então o jogador ele sempre precisa experimentar, ele precisa falhar e ele precisa aprender com o erro. E aí, na próxima vez que ele jogar, ele vai ter a satisfação de conquistar. Então, olha só a dificuldade disso aqui, né? Eu não posso fazer difícil demais, porque senão ele desiste. Eu não posso fazer fácil demais, porque senão ele desiste também. Então, a gente tem que encontrar esse ponto aí, onde ele tem uma dificuldadezinha, daí ele perde, perde, perde e ganha. Aí ele vai adiante, né? Aí ele anda mais um tanto. Então, tem vários jogos que usam essa estratégia, né? O Candy Crush faz isso. A pessoa vai lá e joga uma fase. Fácil. Passa para a próxima. Fácil. Oba, vai bem assim. Aí joga umas 5 fases. Aí cai no edifício. Aí cai no edifício que não sai dali. E aí joga, 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 até a hora que consegue. A hora que consegue passar aquela fase, ele taca 5 fases fáceis de novo. Que é para a pessoa ter, né, um fôlego assim. Ah, legal, passei por essa. Agora vou para uma, outra, outra. Aí pelas tantas chega numa difícil de novo. Então, a gente fazer essa regulagem aí é bem difícil, mas é preciso entender isso. Tem que fazer o jogador perder, mas tem que fazer ele aprender e ganhar depois. E ligado com isso tem a questão de não falhar demais, né? Que eu já acabei de mencionar também. Ninguém quer enfrentar um desafio insuperável. Então, quem joga, não raro, chega numa fase difícil, aí perde, 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 aí desiste. Aí vai embora fazer outras coisas, vai comer, vai tomar banho, vai trabalhar, mas fica pensando com aquilo, como é que eu vou passar daquele nível? Aí pensa numa outra estratégia, vai lá. Então, isso é legal, né? Mas essa expectativa ela tem que ser mais gratificante do que frustrante. Se eu começo a pensar numa solução e eu nunca encontro ela, parece que aquele nível é intransponível. Então, isso leva também o usuário a cansar e buscar um outro entretenimento, né? Muitas vezes um outro jogo. Também a gente tem que se preocupar, né, em não fazer com que ele repita demais.
Então, muitos jogos, eles são divididos em fase, né? E aí, ah, o jogador perde, quando o jogador perde, ele volta para o início da fase. Né? Então, independente do desafio que a gente estiver propondo, o jogador não quer fazer a mesma coisa de novo, de novo, de novo e de novo. Então, assim, precisar sempre repetir uma fase inteira, cada vez que ele falha, não é uma boa solução. Mas se ele repetir um pouco, é bom, porque daí isso ajuda ele a treinar e a aprender a passar de novo. Mas voltar no tempo, se por um lado ele deve ser visto como uma penalização por não ter passado, porque isso vai dar graça na hora que passar, por outro lado, ele não pode ser uma pena muito grande. Então, tem mesmo alguns jogos que são baseados em repetição fortemente, né, como Tetris, por exemplo, tem elementos aleatórios que quebram essa sensação de repetição. Né? Então, não pode ter essa noção de que eu sempre vou começar do zero outra vez, porque isso vai acabar cansando. Tem também uma questão da gente guiar o jogador, né, que é dar direção. Então, o game ele deve nortear o jogador, né, para que o jogador evite essa sensação de se sentir largado, de se sentir perdido, né, e não saber direito em que direção ir. Né. Mesmo games que são que acontecem em mundos abertos, né, eles acabam levando as pessoas por determinados caminhos, né? Então, oferecendo metas que têm que ser superados em cada ambiente. Então, chega no ambiente, bom, aqui é a hora de eu colher munição, no outro é a hora de fazer não sei o quê. Então, tentando dar um direcionamento. Então, em jogos de campo aberto, assim, é muito fácil perder o direcionamento e é onde a gente mais consegue ver, assim, essa linha condutora, né, que o jogo acaba colocando ali. Um outro ponto importante é garantir que o jogador não vai ficar preso nunca. Né? Então, aquela coisa de eu chego num nível difícil demais de passar. Então, acontece em alguns jogos e tem um limite em que é agradável. Depois ele passa do ponto. Né? Então, nenhuma situação, eu não posso ter uma situação em que o jogador não consegue fazer progresso. Né? Então, mas não dá nem para deixar o jogador pensar que isso está acontecendo. Né? De alguma forma, a gente tem que deixar para ele a mensagem de que sim, ele tem todas as condições de passar por aquela dificuldade. Bom, e finalmente, né, a 16ª ali, item que é daqueles 16 que a gente falou é a premiação. Né? Então, é que nem cachorro sendo treinado, né? Ele fez a coisa certa, joga o biscoitinho. E é assim que a gente é quando joga, né? Então o jogador ele tem prazer quando ele supera os desafios. E aí ser recompensado, reconhecido, traz um prazer também. Aliás, esse é um dos grandes trunfos das redes sociais também, né? Que é as curtidas, né? Então as pessoas fazem coisas na vida real, elas postam coisas esperando serem recompensadas pelas curtidas. E isso é só é, uma apropriação por parte das redes sociais do que já acontece nos jogos, que é essa ideia da recompensa, né? Então, então é isso, o jogador espera por isso. Se ele ganhou, ele quer ganhar muito ponto, ele quer ganhar dinheiro, ele quer ganhar vidas. Então o jogador gosta de maneiras de se comparar aos outros, né? Subir no ranking, ganhar pontos, ter momentos em que tem duelos, onde depois o ganhador vai ser premiado. Então esses são elementos que a gente precisa pensar quando está desenvolvendo jogos, né? Então vimos aí as 16 expectativas do usuário. Bom, finalmente eu queria falar aqui de um tópico, né, que é super conhecido de quem trabalha com jogos e é talvez o tópico principal na expectativa do jogador, que é o fluxo. Então, o fluxo, de fato, vem do inglês flow, né, e a gente diz que o fluxo, né, o flow, é um estado de imersão forte, quando a pessoa se concentra totalmente no que ela está fazendo. Né? Essa questão do fluxo, né, o flow do inglês, ela acontece
de N formas diferentes. Acontece quando a gente está com amigos, acontece quando está vendo filme, acontece quando está lendo livro, estudando, e acontece muito quando a gente tá jogando, né? Estar no fluxo, em geral, é o que as pessoas buscam, né? Onde eu estou completamente concentrado em alguma coisa, isso traz uma sensação muito recompensadora. Então, se diz que o fluxo, existem 9 componentes de fluxo aqui. Então, o que a gente busca quando vai desenvolver um jogo é garantir esse que o jogador fique no fluxo, ele fique no flow, né? E o que que eu preciso para isso? Então, eu preciso primeiro ter objetivos claros, né? Expectativas e regras serem claras e discerníveis. Eu preciso garantir concentração e foco, alta concentração do meu jogador em um campo de atenção bem limitado. Outra coisa que a gente busca com os jogos é a perda do sentimento de autoconsciência. Eu quero que a gente esqueça o tempo, né? Esqueça o espaço e se concentre só naquilo. Isso que o jogador busca, isso que o designer de jogos busca oferecer para ele. Isso acaba gerando esse item 4 aqui, né? Que é uma sensação de tempo distorcida, que todo mundo que joga conhece bem, né? Então, aquela coisa de eu vou jogar só mais 5 minutos e quando vê passou 2 horas. Eu vou ler só mais 2 páginas e quando vê são 3 da manhã. A gente também busca, né, para garantir o fluxo, é preciso garantir o feedback direto e imediato, né? Então, tudo que acontece no decurso do jogo, da atividade, tem que ser informado ao usuário, né? Então, acertos e falhas no decurso tem que ser aparente, pode ser corrigido se necessário, mas tem que tudo ficar claro para o usuário o que está acontecendo. A outra coisa que a gente já falou bastante aqui e que tem a ver com o fluxo é a questão do equilíbrio entre o nível, encontrar o equilíbrio entre o nível de habilidade e o nível de desafio. Ou seja, o desafio nunca pode ser difícil demais que a pessoa desanime e nem fácil demais que ela não veja graça. O sétimo tópico é a sensação de controle sobre a situação ou a atividade. Então, isso é muito legal no jogo, né? Quando o jogador ele sabe que é ele que está comandando, que tudo está acontecendo pelo desempenho dele. É essa sensação de poder que o jogo nos traz, né? O fluxo também, né? Para garantir o fluxo, a gente tem que, o jogador tem que entender que a atividade em si, ela é recompensadora, né? Então, isso não pode exigir um esforço. Eu estou feliz e estou engajado porque estou fazendo aquelas coisas naquela hora. Não é que eu estou jogando coisas, estou fazendo coisas muito chatas porque eu quero um prazer depois, né? Então não é coisa, não, eu vou estudar porque isso vai me ajudar a passar no vestibular ou num concurso, onde estudar aquelas mesmas coisas é chato, mas depois vem a recompensa então faz sentido. Não, no jogo não é assim, né? Eu quero fazer agora e tem que estar feliz com o que eu estou fazendo, né? O próprio ato de jogar é a recompensa. Então, quando as pessoas se encontram nesse estado de fluxo, elas se tornam parte daquela atividade que elas estão desenvolvendo, né? Então, e elas estão com a consciência toda focada naquilo. Então, são os componentes do fluxo, explica como funciona. E aí, para a gente entender, a gente tem aqui agora, entender melhor, né, a gente tem agora uma relação, né, do então, assim, os 9 elementos importantes do fluxo e quais são as expectativas do usuário, onde eu mexo para eu consiga atender esses nove tópicos aí, né? Então, a gente falou lá de desafios, né, e direção, né, aquela coisa, como é que as regras do jogo funcionam, etc., que o mundo tem que ser credível, tudo aquilo que a gente falou lá no começo garante os objetivos claros, né? Imersão e interatividade é o que garante concentração e foco por parte do usuário. A imersão é o que garante a perda do sentimento da autoconsciência. É a questão de viver a vida do outro.
Também é a imersão que garante a sensação de tempo distorcida. A imersão mais os desafios garantem o feedback que a gente busca. Os desafios garantem o equilíbrio. A interatividade, né, garante o controle pessoal. Os desafios garantem que vai ser uma experiência recompensadora. E a imersão e a interatividade garantem que o usuário vá se tornar parte da atividade. Então, de fato, né, com fluxo é um termo que é usado em várias áreas, mas nada tem mais a ver com o fluxo do que os próprios jogos, né? Então, o jogo é um jeito da gente buscar se manter no fluxo. Então, para concluir, né, o que dá errado aqui, né? Quais são os inimigos do fluxo? Quando é que não funciona? Então, não funciona quando o jogo, por exemplo, gera tédio, né? Quando ele é fácil demais, a gente já viu, ele, o usuário não tem vontade de jogar porque é sempre igual. O oposto disso, quando ele gera frustração. Então, o objetivo é muito difícil de ser atingido. Também, esse também é um inimigo do fluxo. A falta de direção é outro. Né? Quando a gente fica perdido no jogo, não sabe para que lado ir, para onde evoluir, também acaba desistindo. Ou ainda a falta de controle, né? Quando a gente entende que não está na condução da coisa, né? Então, muita cena de vídeo junto, né? Muitos momentos em que o usuário não controla. Ou ainda quando a tecnologia é intrusiva, né? Então, o que que significa isso aqui nesse contexto? É quando eu tenho problemas, né? Tenho problemas de implementação, erros grosseiros, as coisas não seguem as regras. Então deixo para vocês olharem depois um vídeo engraçado, né, sobre o Big Rigs, né? O Big Rigs é um jogo baseado em corrida de caminhão. Tá aí o link do YouTube e ele é cheio de bug. Nossa, o caminhão sobe morro, desce morro, não tem gravidade, devia cair em buraco que não existe. Então, se você quiser se divertir um pouco olhando tudo como é que a gente não deve programar um jogo, o Big Rigs é um ótimo exemplo. Talvez vários de vocês já conheçam aí. Então era isso, né, sobre esse assunto, né? Game over aqui para nós, né? A ideia é a gente estar sempre observando essas questões. Para quem quiser se aprofundar, né, tem livros aí sobre game design, tem uma porção de vídeos falando sobre o assunto, onde a gente encontra aí no YouTube facilmente. Mas a ideia acho que é essa, né? A gente aqui passou pelos 16 tópicos lá que correspondem às expectativas do usuário, entendemos o que que é o fluxo, e aí vai de cada designer de jogo olhar para essas expectativas aí do jogador o tempo inteiro e tentar entender se o seu jogo está atingindo ou não. Então, por hoje era isso. Muito obrigada pela atenção.